ser humano criou a ideia, o ser humano criou isso, que negar as distinções instintivas, talvez justamente por tanto que elas atormentam os homens, está errado. Quer dizer, é o certo, perdão. Que aceitar a questão sexual é o certo. Então eles entram numa determinada religião e se colocam dentro dessa religião como seres mais evoluídos ou mais próximos de Deus ou mais com a capacidade energética superior ao negar o sexo, ao fazer isso. Tá certo? Não tem nada errado nisso. Mas independente das suas questões, porque assim, é uma questão como você chegou a isso? Como alguém chega a isso? Como? Sozinho? Foi alguma coisa que leu? Tem uma questão traumática? Não tem? Alguém disse alguma coisa? Uma sensação? É interessante pensar sobre isso, para saber até onde nós realmente estamos libertos ou somos impulsionados a uma sensação por uma reação psicológica interna ilusória, me perdoe, de evolução, de grande evolução. Não podemos dizer que todos os casos são iguais, são muitos os casos. Eu estive num lugar onde conheci uma pessoa que fazia voto de castidade por uma proximidade maior com Deus, que estava escrito lá. No entanto, todos os dias às 4 horas da manhã, todos os dias, ia para um templo e nesse templo eles vestiam tanto Krishna quanto a esposa de Krishna que ficava do lado dele. Eles iam reverenciar o Krishna com a mulher. E ele, o Deus, o ser mais, tinha uma pessoa que ficava do lado dele. E eu, tudo bem. Eu questionei ele na hora que eu pude, educadamente, no cantinho. Você faz isso aqui de celibato? Faço. Por quê? Não, porque tal, ele explicou direitinho sobre uma parte do Bhagavad Gita que os Hare Krishnas usam. Super respeitoso, cara inteligentíssimo, tá? Sabe tudo. Eu falei, mas me diga uma coisa, beleza. Mas você já viu que o Krishna que você tá ali, ele tem uma mulher do lado e vocês vestem uma roupinha até bonitinha nela todos os dias? Ah, mas não sei o quê, não. Você vai dar um monte de explicação aí, que veio de lá do Bhagavad. Eu tô falando o simples. Eu estou vindo de fora. Eu falei assim para ele, imagine que eu estou vindo de fora. Você tem uma filosofia, um processo, uma coisa tal, beleza. Mas é o que foi falado aí para você. Eu tô vindo de fora, eu tô vendo você. Aí eu fui conversando com ele, sabe o que eu... Conversando. Ele falou para mim que a esposa dele morreu, ele foi casado. E quando a esposa morreu, ele, por amar muito ela, fez um voto de que não ia ter mais ninguém. Tornou-se, a partir daí, da filosofia Hare Krishna. E falei, então, existia um processo traumático naquela pessoa. Não se pode dizer que não tem um processo ilusório. O sofrimento está sofrendo dentro de alguma coisa e criou um amortecimento necessário para aquilo. É super respeitoso. Ninguém pode chegar para a pessoa e falar que ela está. Não tem errado e certo. Estamos todos dentro de vários aspectos, vários. Não dá nem para dizer quantos, mas nós podemos analisar, independente da personalidade. Uma coisa é a personalidade dele, com todo. Vou abraçar, tá? Mas vou analisar sempre, educadamente. É um processo ilusório, traumático, tal, alguma coisa que for colocada na mente, ou simples, tá, velho? Observa sempre. Eu não sei, eu tô como estudante inicial de medicina. Eu estou tentando derrubar várias coisas, derrubar mesmo, que eu tenho em mim. Com a observação do corpo, anatomicamente, a homeostase, o comportamento, o funcionamento, a harmonia, como quando perde o eixo, o que acontece, o não retornar mais, o corpo, quando ele perde o controle de uma determinada coisa, não volta mais. Tipo o controle da hipertensão, controle do processo da diabetes, o controle de um controle hormonal, o eixo que é feito é uma harmonia, na hora que quebra, quebrou. Aí você talvez só vai poder recuperar isso em outro corpo, porque eu acho que tem inserções que nós damos na mente da gente que não sai mais, ou não sai mais tão fácil, se você não tem um processo, você não consegue mais retornar tão facilmente. Por isso que é necessário, às vezes, o desencarne e recomeçar de novo. Talvez o corpo seja assim. O próprio cérebro é assim. Tem um processo dentro do cérebro traumático que é muito difícil de trabalhar. As inserções emocionais que são dadas no nosso cérebro, por exemplo, um trauma. Alguém que lhe faz muito mal, o seu cérebro físico nunca mais vai esquecer isso.
Nunca mais. A inserção é tamanha que ele vai passar para sempre com aquela situação. Para sempre. Aí você vai tentar modificar um comportamento, vai viver em função dele, às vezes, por isso que é importante. Nós somos moldados, inclusive está escrito aqui. Eu sempre deixo essa frase aqui. Isso me faz pensar sempre isso aqui. Numa psicanálise, descobre-se que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece, ela é pilotada pelos restos e rastros da infância. Isso porque as pessoas que estão falando só da infância, que ainda é mais forte, porque a defesa do ego não existia ainda, o comparativo. Tudo que é falado entrava como seta cortante, e não tem defesa, não tem comparativo. Você tem que tomar muito cuidado com o que se fala, se faz, se age com as crianças. Porque o processo, inclusive, é religioso. Por isso que com criança, partindo do princípio dessa não defesa egóica, que ela não vai conseguir mudar tão facilmente coisas que ela aprendeu ali, o certo é não fazer nada extremo na cabeça da criança, permitir ela ser criança ao máximo possível, a não ser que coisas venham acontecendo e você explique. Olha, assim, tal, você direciona com carinho. Religião, essas coisas, espiritualidade, não coloca. Não, nada extremo. Deixa ela crescer de boa na lagoa. Ela vai ouvindo por osmose, vai crescendo das simples, porque isso vai passar o resto da vida travado. Berros, situações de raiva, briga, sabe que a mulher nunca esquece. Eu conheci uma pessoa que tinha um trauma, não conseguia, uma mulher, não conseguia sentir prazer. Falou pra gente, pra mim, né, pela proximidade, não era uma pessoa tão distante assim, alguém meio que da família. Sabe por quê? Ela não sabia. Foi psicanalista, fez um trabalho, porque ela viu os pais, vê que processo como é ilusório, e ela passou a vida toda sem entender isso, falando que era coisa de espírito, tudo mais. Os pais fazendo sexo no quarto de porta aberta, a mãe gritando, achou que o pai estava machucando ela não entendeu. Aquilo traumatizou a ponto de ela tentar esquecer e apagou. E aquilo moldou o comportamento dela para sempre. Só para você ver um exemplo específico de tão a fundo que nós podemos estar sobre as questões que vão moldando a nossa vida. Elas são ilusórias? Não deveriam estar na gente. Houve uma distorção da realidade por falta de maturidade. Ela olhou o que aconteceu, não tendo maturidade, distorceu a realidade. Não tinha defesa, pequenininha, processou. Sérgio, obrigado pelo carinho. Tá, eu estou esquecendo de agradecer o pessoal. Cleiton também, obrigado. Fabiano, obrigado por dar assinatura pro pessoal, só um minutinho. A Kelly também, tá? Por isso que eu estou falando que nós não sabemos o tanto que o que é ilusão e o que é realidade. É realidade o sofrimento dessa mulher? É realidade. Pura realidade. Ela sofre muito com aquilo. Mas é uma questão ilusória? Claro. Ela distorceu a realidade, trazendo o comportamento para a sua própria psique, reagindo fisicamente, atrapalhando a vida dela. Ela tinha 30 e poucos anos, o resto da vida. A gente vai vivendo meio que de forma automática. Quantas vezes você se pega fazendo coisas no piloto automático? Eckhart Tolle, no Poder do Agora, incentiva a prática da atenção plena no agora, como uma forma de tentar quebrar o ciclo do automatismo e viver de maneira mais consciente e perceber o que pode estar influenciando as questões ilusórias. Ele argumenta que a verdadeira paz e relativa felicidade que o ser humano pode sentir vem do presente e não do futuro. Como muita gente tem planos, né? Tem aquela questão que eu falei da cegueira voluntária e da cegueira involuntária, ativa e passiva. Tem aquela cegueira que é ativa, que você vai entrando nela por sua própria vontade. Tem aquelas que são involuntárias, que você não consegue saber por que você está agindo assim. Por que você faz dessa forma. Por exemplo, se você vê seus pais brigando, vê. Seus pais brigam, a gente briga, velho. A gente faz com que as crianças não assistam. Mas os heróis da sua vida, se é que você os tem por perto, que pode ser uma outra coisa, são desarmonizados. Cara, eu demorei tanto para entender isso. Eu fui entender isso com uns 11 anos de idade, mais ou menos. Quando eu vi meus pais brigando, começou ali. E eu percebi que ali caiu o mito do herói. Que eles não eram tão fantásticos quando eu imaginava. Eu me lembro de uma imagem que eu estava indo para a praia da Boca do Rio, na Barraca do Leleu, na Boca do Rio, no Corsário, em Salvador. Meu pai tinha um Corcel, um Opala. Esse era um Opala dourado, vê?
coisa de carro que não tem hoje. Estávamos indo para a praia, eu me lembro de uma música tocando, direitinho, de Nando Cordel. É de dar água na boca, quando eu olho para você e a Melinha. Aquela sensação de família incrível, sentindo uma força, eu olhava para meu pai, olhava para minha mãe no banco de trás, sem ar-condicionado, calor, felicidade, moribug atrás, chama de moribug, chamava assim, sei que é bodyboard, mas é moribug, tá? Atrás, ia pegar umas ondinhas, nunca senti tamanha plenitude do que aquele momento, aquele é o ápice da plenitude da segurança, mas aquilo caiu, velho, e aquilo era uma ilusão, mas pense numa ilusão gostosa. Você olhar para aqueles seres e falar, rapaz, que massa, você tem um Deus na sua casa, que eram seus pais, mas era uma ilusão. Aquilo não era verdade, era só minha inocência e o crescimento daí. E quantas vezes isso vai acontecendo no decorrer da vida? Quanto mais você vai vivendo, mais você vai ter que trabalhar as questões ilusórias. Porque se você não tomar cuidado, a realidade ela é tão avassaladora e a gente não é impotente. Quando você é novo, você acha que você pode mudar o mundo. De repente você percebe que não dá. Então a tendência é, como eu não posso fazer nada, inconscientemente, é eu apagar minha consciência. Daí vem todas as dificuldades, uma parte grande das dificuldades, todas seria exagero, uma boa parte, a fuga. A fuga, a autossabotagem, que também é um processo inconsciente que nos pega involuntariamente sem que você perceba. Você briga com a sua namorada, você se sabota, você se pune. Quer saber? Eu vou comer mesmo. Tô mal, hoje eu vou dar esse negócio para cá, hoje que eu vou fumar. Ah, tô sem fumar há 2 meses, mas briguei. Você se sabota. Num processo ilusório de sofrimento, onde você, não pensando, se sabota. Acontece direto isso. E acontece inconscientemente em outros aspectos também. Saber que tem sabotagem em vários pontos é um negócio tão complexo, tão difícil de sair, que é um processo ilusório inconsciente. Aquilo não é verdade, aquilo existe no seu ser. Você sabe outra coisa que é interessante? Problema com o pai ou com a mãe. Você tem problemas, são situações que vão pegando você para sempre. Por isso que muitos comportamentos inconscientes precisam ser analisados, precisam de uma análise psicológica. Todos deveriam passar por isso, todos. Tendo ou não dificuldade, mas se você tem qualquer transtorno, tem que passar. Porque você pode estar sofrendo de um transtorno de simplesmente não aceitando, não vendo com determinada coisa, você se distorce o seu caminho por uma questão de ilusão inconsciente passiva. Você não percebe que é por causa disso. O que não quer dizer que não existam pessoas que seus transtornos, não estou falando isso, não sejam de fato um princípio da sua própria alma, da sua própria consciência. Mas é necessário observar, porque há um processo incrível de distorção sobre a nossa própria... E é um processo ilusório, porque aquele não é você. É aí que mora o problema. Você pode ser que você quiser. O problema é que você vai ser que você quiser, no caso de qualquer coisa, e você não vai ficar completo. Vai continuar faltando alguma coisa. Você está atrás de uma situação onde não está lá. Por isso que é um processo inconsciente ilusório em muitos aspectos, não em todos, mas em muitos. Em qualquer outra coisa. Como, por exemplo, ficando em outra parte, pessoas que têm um comportamento ilusório por uma questão ideológica qualquer uma, pense em uma, sei lá, ainda existe pessoas no mundo que nós estamos que têm um pensamento sobre superioridade aos outros. Acham que o homem é superior, acham que a mulher sofreu muito e hoje ela é superior, acham que os brancos fizeram muita maldade com os negros e por isso os negros hoje são superiores e precisam... Isso não é uma questão de igualdade, é uma questão de retorno ideológico, de fazer o contrário porque sofreu muito. Então é como se estivesse repetindo um certo tipo de vingança comportamental ideológica, não percebe que isso acontece, entra nesse negócio, não consegue sair, vai lavando. Tem gente, meu pai, que escreve isso dia e noite na internet, lê, faz, fora, escreve, não, porque é isso e tal. Entra tão profundamente isso na mente como um processo religioso, é a mesma área do cérebro, da religião, é a área que pega isso, a mesma. E todo extremismo, todo,
Se a pessoa tem um extremismo, ela vai ter outros, ou vai ter facilidade para ter outros, porque é a mesma área do cérebro, a mesma. Tem que tomar bastante cuidado. Alguma coisa aconteceu, veio de outra vida, veio dessa, veio de um trauma, não sei, que faz esse processo acontecer. É ilusão, velho. Umbral é um mundo de ilusão. Um está sofrido pelas coisas que passou, o espírito, outro está aprisionado por culpa. A culpa, o que é a culpa se não uma ilusão? Sobre uma coisa que aconteceu, por que é ilusão? Se você fez uma coisa errada, corrija, não se destrua, assuma responsavelmente o que aconteceu e resolva. Mas não fique se martirizando para sempre. Tem espíritos que caem no umbral simplesmente por questão de culpa. Num processo ilusório em loop que não sai nunca. Ou demora décadas para sair. Tem que ter um trabalho sobre esse ser, para que finalmente ele consiga sair. Fica preso, velho. Fica preso à ilusão de pornografia. Cara, você fica preso em categorias pornográficas. Eu gosto de sexo com uma pessoa com a perna na árvore e outra no chão. Aí vai dizer, categoria perna na árvore, outra no chão. Fica assistindo isso. Aí o que acontece? A realidade contorce-se. Então, quando ela vai procurar alguém para se relacionar, ela vai forçar a outra pessoa, olha, eu tenho um fetiche. Só faz isso. Ela vai forçar a outra pessoa a botar a perna na árvore. Eu gosto de sexo público, com gente podendo ver a gente, tá mais tal. Isso não tem nada errado, porque isso é até certo ponto. A brincadeira, a fantasia é um processo ilusório, mas é uma ilusão, é um maia, né, como fala, que não é tão ruim. Mas tem um limite até onde vai. Quando você faz uma inserção muito forte, que você não consiga distorcer mais do que é realidade, do que é fantasia, o que seria em tese realidade? A mínima sensatez de não estar tão desarmonizado. Ou conseguir viver sem aquilo. Eu vou ali, brinco um pouquinho, tal, de Batman, ou de perna na árvore, e volto pro meu mundo, tá de boa. Quando eu vou brincar de novo, eu falo, e aí, vai ser perna na árvore, vai ser... Mas eu tô liberto, você não tá preso naquilo. Mas tem gente que cria um processo tão incrível que ela fica todas as ações são assim, todas. Então esse é um processo que a ilusão ou a fantasia que nós todos temos, tá? Dominou a situação dela. A ilusão da juventude eterna, a busca desesperada, porque procedimentos estéticos nunca estiveram tão em alta, não tem nenhum problema. Por quem quer ficar... Se a nossa medicina está começando, a nossa saúde, a conseguir trazer para a gente uma maior harmonia visual, por que não? Mas até onde? Porque existe um processo natural, meu pai, e você não vai conseguir correr dele. É o envelhecimento. Você vai fazer para lá, vai botar do seu que, e a gente ainda não tem, se você parar para pensar, uma coisa tão perfeita assim que fica, oh, meu Deus do céu, não fica. Vai ficando meio estranho, assim, vai mudando um pouco até seu rosto. Mas tem gente melhor, tem profissional que faz aquilo, tem um monte de coisa nisso aí. O problema não é cuidar de si, cuidar é legal, me visto bem, sei lá, faço uma harmonização facial, beleza. O problema é o desespero 24 horas por dia sobre as questões de não isso. Tem gente que se olha no espelho e chora porque está envelhecendo. Eu estou criticando, estou falando um fato. Todo mundo não vai envelhecer, não quer morrer. Não quero. Então vai envelhecer. Não, também não quero. A realidade é avassaladora, infelizmente, nesse aspecto. Ela é avassaladora. Não tem o que fazer. Mas dá para você cuidar um pouquinho ali, acolá, ficar, sei lá, aí na paz de mas que você vai. A não ser que desencarne. Não tem o que fazer. A gente também tem a questão comportamento, maturidade, bom senso. São tantas coisas a falar que precisaria de mais tempo. A questão do dinheiro e do valor social que foi criado, uma das criações mais incríveis que existiu na Terra foi a questão do valor. De criar uma coisa além do que somente a troca direta. Criando um mundo onde os valores materiais predominam, onde quem tem mais é mais bonito, é mais desejável, ou é mais admirado, mais respeitável, mais famoso. Apesar da morte, o cara não leva nada. Chega do lado de lá, é Zé Cu, na fila, que nem qualquer outro. Imagina a rainha da Inglaterra no desencarne. Deve ser difícil. Cadê minha carruagem?